É um curso muito maravilhoso. Quem quiser vir fazer e quem quiser refazer também é sempre bom. Eu fiz já 2 vezes, tenho vontade de fazer de novo. Vou chamar o João para vir fazer a prece. Obrigada. Boa noite, né? Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de amor, de luz, por essa oportunidade de aprendizado que vamos receber na noite de hoje, do nosso amigo Rogério, né? Fernando Sirineia, o qual tive a felicidade de um dia estar lá. Agradecemos a espiritualidade amiga também por ter nos preparado esse ambiente desde as primeiras horas do dia de hoje. Quanta coisa fizeram aqui, né? Limpeza, higienização, carinho deixaram para nós, amor, colocaram em todas as paredes, em todas as cadeiras aqui o amor deles, né? As vibrações de paz e de luz. Aí a gente chega e usufrui de tudo isso. Temos que agradecer a eles também, né? Depois, quando a gente volta para casa, envolvidos nessa vibração de amor, de paz, levando isso para toda a nossa casa, para todos nós, eles continuam aqui, abençoando essa casa, iluminando, limpando as coisas que têm que ser limpadas, envolvendo a todos que ficam com a nossa volta para casa. Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre temos alguns companheirinhos que nos acompanham, que se afeiçoam a nós. E vão onde a gente vai. Importante a gente ter vindo aqui então, né? Se eles vão onde a gente vai, eles vão ficar aqui e vão aprender junto conosco também. E vão ser abençoados como nós. Vão ser amparados, iluminados, né? Envolvidos no amor da espiritualidade amiga, do Mestre Jesus, como diz o Chico, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Mestre amigo, Mestre dos Mestres, Mestre do amor e da luz. Que Deus abençoe o nosso fundador da noite, que ele possa estar sempre em condições tranquilas de poder trazer a sua mensagem. Muito obrigado pela noite de hoje. Sim, sim. Boa noite a todos. Que alegria estar mais uma vez nessa casa de luz. Queria saudar a todos os presentes encarnados, também nossos irmãos encarnados, que procuram também um alento para o coração, para entender essa doutrina maravilhosa, a doutrina do Cristo. E também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Queria dizer que eu já estive aqui, alguns de vocês vão estar lembrados, do coral Cora Coralina. Acredito que voltaremos ainda esse ano ainda. Sim, já está agendado. Já está agendado. Então é uma alegria, como eu disse, voltar a essa casa de luz que nos recebe tão bem sempre. Então é uma alegria estar aqui hoje, com toda certeza. Bom, um dia chuvoso como esse, né? Felizes, como a irmã disse, de estarmos aqui, aproveitando esse momento de aprendizado. Eu me lembro não da última vez que estivemos aqui, na anterior também estava chovendo. E eu estava lembrando, quando eu parei o carro, que a gente desceu para cantar, para se apresentar com o coral, parei o carro aqui na frente, e meu vidro do carro já estava com problema. Sabe aquele problema que você fala, depois eu arrumo? Eu estacionei, eu abaixei para olhar onde eu estacionar, ele não subiu mais. O vidro não subiu, o tempo de chuva estava
um absurdo. Aí eu não lembro agora se tiver aqui a pessoa que me arrumou um plástico, né? Não sei se ela está aqui, eu não estou lembrado daquela correria, queria até agradecer. Fomos lá e colocamos no vidro. Não tinha o que fazer, não tinha tempo, a gente tinha que começar a cantar. E foi incrível, porque até quando, se alguém vê o vídeo, depois nós estávamos vendo, quando a irmã fazia prece, chovia muito, mas muito. Vocês vão lembrar quem estava aqui aquele dia, e choveu muito. Falei, gente, vai estar inundado. Todo mundo me perguntando, nós fizemos uma palestra, cantamos, comemos pastel. Chegamos lá, todo mundo apreensivo, não caiu uma gota de água dentro do carro. O plástico. Então é incrível nessas coisas. Mas por que eu lembrei disso? Tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. Na nossa vida também é assim. Muitas das vezes a gente percebe um problema em nós, no nosso corpo principalmente, né, ou na nossa alma, e a gente vai deixando, como eu deixei o vida. Depois eu vejo, essa dorzinha está pequena, vou tomar um remédio, e a gente vai deixando, e quando vê, a coisa acontece. Foi o que aconteceu comigo. E a gente tem que usar isso para a nossa vida, no dia a dia da nossa vida. E é assim mesmo que acontece, não é verdade, gente? A gente às vezes, tem uma história que eu nunca esqueço, é muito bem contada ela nas palestras, né? Diz que uma pessoa chegou num posto de combustível, tinha um cachorro chorando, né? Ali no posto, né? Perto da bomba, e o rapaz falou, mas por que esse cachorro está chorando? Ele falou assim, é porque ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não sai se está chorando, né? O cara falou, aí a pessoa respondeu, falou, a dor que ele sente ainda não é para ele sair do lugar. Ele fica ali chorando, mas ainda é aquela dor que ainda ele fica ali. E ele não sai. E a gente é assim também, não é diferente. Às vezes a gente tem um problema e a gente fica adiando resolver esse problema. Por quê? Porque é uma dor que a gente ainda suporta e ela pode crescer. Né? Então eu queria dizer para vocês que eu vou falar hoje, nós vamos falar do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e do espírito. Então está lá no Evangelho, no capítulo 17, nós vamos falar sobre esse assunto, que seria a importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico, sim, mas não esquecer do nosso espírito. Olha só que interessante, é o assunto que eu trago para vocês hoje. Por isso que eu comentei isso, em relação a isso, né? Às vezes a gente não ouve o nosso corpo, e a gente vai levando, e quando vê está complicado. Essa mensagem está no item 11 desse capítulo, que é o Espírito de Jorge, que é o Espírito Protetor de Paris, 1863, e eu vou ler algumas partes só para a gente usar na palestra. Ele diz assim, ele começa assim, a perfeição moral, e ele começa com uma pergunta, a perfeição moral consiste na maceração do corpo? Maceração, a gente lembra de erva, e não que, machucando o corpo, macerando o corpo, é aí que eu vou conseguir a minha perfeição moral? Ele deixa essa pergunta e continua. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Aí ele vai falar inclusive de dois sistemas que se defrontam. Ele vai dizer assim, os ascetas, que querem abater o corpo, e dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são tão quase insensatas uma contra a outra. O Espiritismo vem ajudar os pesquisadores demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que, uma vez são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Finalizando o texto, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Eu usei esse texto para a gente poder falar sobre esses dois do estudo, onde ele fala do asceta e do materialista. Então, o que seria o ascetismo? Vamos separar aí por partes para a gente entender essa mensagem do Espírito. O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção de prazeres físicos, acreditando que o caminho para alcançar a perfeição do equilíbrio moral e espiritual. O ascetismo procura bater o corpo. Então, talvez só para a gente relembrar o que seria o asceta, ou que da prática do ascetismo, vocês devem ter visto em algum livro, algum documentário, são aquelas pessoas que maltratam o corpo. Sabe aquelas pessoas que se batem, se martirizam, né? Então eles fazem alguma coisa e acreditam que o culpado foi o corpo. Então ele vai lá com um chicote, se bate, começa a sangrar,
E quando ele sente dor, ele fica satisfeito. Então, só para lembrar, então o asceta, praticante do ascetismo, ele acredita nisso. Então ele acredita que ele, maltratando o corpo, ele purifica a alma. Olha só o que ele traz para nós. E aí eu vou lembrar disso daqui. Na Idade Média, se dizia muito que a alma pertencia a Deus, mas ao corpo, ao diabo. Eles acreditavam isso na Idade Média. Por isso que eles queriam menosprezar esse vilão, porque eles imaginavam que a culpa de tudo aquilo que as pessoas faziam era o corpo que era o vilão, o grande que fazia de tudo errado. Então eles acreditavam que o mal era o corpo e a alma de Deus. Então eles queriam menosprezar. Essas pessoas do ascetismo são que fazem aqueles jejuns intermináveis. Ele quer fazer mal para o corpo, imaginando que ele vai elevar a sua alma. Então esse é o asceta, o ascetismo. E vamos então entender o materialismo, para a gente entender essa mensagem. Então entendemos que um quer rebaixar o corpo para elevar a alma. E o materialismo? Ele também é filosofia, é o tipo de fisicalismo que sustenta que a única coisa da qual pode se afirmar a existência é a matéria. Então o materialista aqui não é uma pessoa que gosta de dinheiro. Não, vamos imaginar outro nome para essa pessoa. Aqui nós vamos falar do materialista, que é a pessoa que acredita que só existe o corpo. Simples assim. É aquela pessoa que acredita que a vida se resume nesse corpo físico, que fechou os olhos, acabou. Ele acredita na vida do berço ao túmulo. Ele não acredita, ele acredita que mais vale é o corpo. São aquelas pessoas que não têm a crença na existência, no espírito imortal. Então eles não dão. O materialista acredita que nada sobrevive à destruição do corpo. Ele vive para o corpo, ele ama o corpo. Então a vida dele é o corpo, esse corpo que ele imagina que ele faz, que ele cultua, que ele trabalha, que às vezes o corpo é tão importante para ele que às vezes vai chegando a idade e começa a sofrer. Porque imagina bem, nós aqui hoje, acredito que a maioria é espírita, conhecedor da doutrina, sabemos que somos espíritos imortais. Mas que dificuldade deve ser para uma pessoa que acredita que só tem essa vida, só acredita nesse corpo. Então a pessoa sofre, né? Ela imaginando que um dia tudo vai se acabar. Então ela só dá valor ao corpo. Olha só que interessante que o Espírito Jorge nos traz nesse estudo de hoje. Ele fala dessas duas filosofias, e aí eu queria perguntar para vocês, qual dos dois sistemas que eu apresentei está certo? Qual dos dois? Perfeito. Nenhum dos dois. Nós precisamos de equilíbrio. Nenhum dos dois está certo. Por isso que ele traz, para que a gente reflita, para que a gente entenda, estude. Uma pessoa não pode maltratar o corpo. Nós que somos espíritos ainda imperfeitos, em aprendizado, quem de nós aqui gostaria de ver um filho se machucando, se cortando? Jamais, né? Imagina Deus. Você acha que ele vai ficar feliz com uma pessoa que martiriza o corpo, que se machuca? Jamais. Deus é amor. Então, olha, se nós não aceitamos isso, devemos entender então que Deus, que Mestre Jesus também não aceita. Então entendemos que está errado. E imaginar que só existe o corpo também, não teríamos explicação para tudo que acontece na nossa vida, os nossos contatos, relacionamentos na nossa família, entendemos que tem a sequência. E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês hoje, na noite de hoje, mas não precisa responder, só reflitam, levem para o pensamento de vocês, para o dia a dia, para o restante da nossa semana, para a casa de vocês. Nós estamos cuidando mais do corpo ou do nosso espírito? Faça mentalmente essa pergunta, é isso que nós vamos falar hoje. Olha que interessante, quase a gente não para pensar nisso, e vive numa correria danada, e não tenta imaginar esse equilíbrio que nós precisamos. Se está falando de equilíbrio, eu tenho que, na balança, eu tenho que cuidar do corpo, sem esquecer do espírito. Então, para a gente entender essa relação que nós temos com o nosso espírito, vamos imaginar um carro. O carro que nós usamos no dia a dia, o ônibus, o carro, onde a gente toma o controle. Então, nós estamos no carro, ali, sentamos, ligamos. Nós estamos no carro, mas não somos o carro. Veja bem, nós que decidimos e o carro obedece. Vira para a direita, vira para a esquerda, freia, corre. E eu vou tomando essa decisão. Assim é o nosso corpo com o espírito. É a mesma relação. Porque nós raciocinamos nesse corpo, mas nós não somos esse corpo. Não somos esse corpo.
Nós estamos momentaneamente utilizando esse corpo nessa existência, que é o único uniforme que nós temos para viver nessa existência. Mas quem comanda esse corpo? Quem decide? É o único que nós recebemos. Emmanuel vai dizer para nós assim, ó: o corpo é uma casa temporária que recolhe nossa alma em aprendizado. Olha que interessante. Porque a gente pode imaginar um carro, por exemplo, para a gente entender essa relação. A pessoa está no carro, excesso de velocidade, corre, passa dos limites, bate no poste. Aí a pessoa vem se machucar, vai descer do carro e bater no carro. E ficar bravo com o carro. Poxa, por que você fez isso, né? Na verdade, não tem isso. É como a mão que rouba, por exemplo. A pessoa que rouba lá vai lá e bate na mão. Olha, você roubou. Nós vamos entender aqui, quem toma a decisão e quem tem a vontade e toma a decisão é o Espírito. Então, nós vamos naquela máxima que vocês já ouviram. Vocês lembram quando a gente faz alguma coisa, ou está de regime, come um doce, um quindim e fala assim: eu não aguentei, a carne é fraca. Não é verdade? Quantas vezes a gente já falou isso na nossa vida? Mas eu vou dizer para vocês, olha, não existe carne fraca. Não foi a carne, não foi o corpo que tomou a decisão de comer o quindim. Não foi. Aí só existe espírito fraco. Posso dizer assim, com toda certeza, do que esse estudo nos traz. Que quem toma a decisão de comer ou de fazer uma coisa errada, não é o corpo, e sim o espírito. Essa é a relação que eu disse do carro. Quem toma a decisão é quem está dirigindo o carro. Então nós somos os espíritos e o carro é o corpo. É assim o espírito, porque nós momentaneamente estamos ocupando esse corpo. Esse corpo não é o Rogério, é o espírito que ocupa esse corpo para estar nessa existência. Que a única forma de nós estarmos nesse plano é tendo esse corpo. Ao contrário disso, a gente não tem as experiências materiais que a gente teria. Então, no livro Roteiro, vamos entrar aqui então do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no item 3, no Santuário Sublime, no item 3, ele vai dizer assim, vou ler para vocês: noutro tempo, as nações admiravam como as maravilhas do Colosso de Rhodes, o jardim suspenso da Babilônia, o túmulo de Mausolo, e hoje há que não se fuja o assombro das imensas catedrais, das obras da Catedral de Milão, da Torre Eiffel, do Arranha-Céu. Olha só, ele está falando de coisas, de construções, que a gente se admirava. Mas raros estudiosos, no entanto, não se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina. Nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na Terra. Por mais que se a gigante inteligência até agora não conseguiram explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, o coeficiente de milhões de células, o aparelho elétrico, o sistema nervoso, o sistema digestivo, e ele vai dizendo, Emmanuel, nessa passagem do livro, descrevendo o corpo humano. E ele começa, como ele disse, ele falou assim: que a gente se assombra com as grandes obras dos homens. Tudo aquilo que foi construído, as maravilhas, os prédios, arranha-céus, as pontes, coisas gigantes, maravilhosas, e raros estudiosos se esquecem de falar do corpo humano. E aí a gente vai entender que nós possuímos nessa existência a máquina mais incrível que vamos possuir um dia nesse plano, chamado corpo humano. A gente imagina um coração que bate há vários anos, um rim que filtra, um fígado, um baço, um bebê, que nós fomos um dia que fica aqui 9 meses na média, sem respirar. Quando corta o cordão umbilical, ele respira, chora. Existe coisa mais incrível que isso? Ainda não inventaram. Só a obra de Deus, que é o corpo humano. Olha só que recebemos então de Deus, uma máquina incrível, coeficiente de bilhões de células, capaz de se reproduzir, de gerar outra vida. Olha só que recebemos, que responsabilidade que nós temos, de ter essa máquina tão incrível. No livro Roteiro, Emmanuel traz isso aí. Aí ele conclui assim: no corpo humano temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Ele usa o termo santuário, que é onde recebe a nossa alma. Como estamos cuidando desse santuário? Estamos colocando dentro desse santuário? Como estamos cuidando do corpo que recebemos, que chamamos de santuário? Olha só, santuário. E como estamos alimentando e cuidando do nosso corpo, Então,
Na verdade, eu trago algumas fotos aqui no slide, mas assim, cuidar do corpo, o que é? Alimentação saudável, exercício físico regular, cortar os vícios, né? Tudo aquilo que degrada, que atrapalha, que acaba com o nosso corpo. Então isso é cuidar do corpo, né? Fazer um exercício físico, fazer uma academia, não aquela que paga o pacote de 6 meses, vai só um, né? Mas ir na academia, fazer que o corpo esteja saudável, resistente, se movimentando, porque ele foi feito para se movimentar. O corpo foi feito para isso. E como estamos alimentando e cuidando do nosso espírito, aí não tem academia, né? Será que fosse fácil me matricular? Eu vou lá, fico uma hora lá, ó, malhei meu espírito, já saí daqui sabendo tudo. Nós vamos ter que buscar essa melhora, esse cuidado. Nós vamos com uma boa música, que é importantíssimo. Mas a boa música, às vezes a gente vai falar no coral, mas a música de qualidade, onde eu preciso filtrar isso. A música, ela tem que me fazer bem, ela tem que me elevar, porque música é alimento para o nosso espírito. Então, eu filtrar o que eu vou ouvir é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Ler, gente, leitura de qualidade, leitura que engrandece o espírito, que me traz conhecimento, que melhora o meu espírito, a leitura de qualidade. Olha a obra que nós temos aí, literatura espírita. Ah, Rogério, mas é muita coisa. Nossa, calma. Lê um livro. Tem as obras básicas do Kardec, são as 5 obras básicas, que são fundamentais para que entendamos a doutrina espírita. E depois tem o Chico, o Divaldo, e aí, se eu for falar, fica a noite inteira. Mas lê um de cada vez. Um, depois outro, depois outro. Pode ter certeza, o teu espírito você está malhando o seu espírito, melhorando o seu espírito. A caridade. A caridade é uma forma de trabalhar o nosso espírito incrível. A caridade no puro sentido, né? De dar um ouvido para uma pessoa, né? Alegrar uma pessoa, ouvir, ligar para uma pessoa, dar seu braço na casa espírita para ajudar, dar seu tempo. Então, na coisa mais básica, isso eu vou melhorar meu espírito também. E o perdão. Por mais que a gente pense, né? O perdão é depois do amor, né? Nos sentimentos mais belos e fortes na nossa existência nesse plano. Porque eu preciso perdoar. Eu preciso descarregar isso tudo que eu carrego dentro de mim, essa mágoa, nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente, o que pode causar na minha vida, essa mágoa. Então tudo isso é exercício para o espírito. Existem mais coisas? Existe muitas coisas, mas essas são as básicas que eu fizer, eu vou ter um espírito melhor. E o que significa ter saúde? Vamos buscar aqui então na Organização Mundial de Saúde, que lá em 1946 ela definiu saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então ela quer dizer que eu não tendo doença, não quer dizer que eu tenho saúde. Sabe assim, eu estou aqui pensando, não tenho dor, está tudo bem, eu tenho saúde. Então eles estudaram, os médicos, dizendo que para que eu tenha que ter esse trinômio, bem-estar físico, cuidar do corpo, como nós estamos dizendo, mental, que é meu espírito, e o social, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, encontrando amigos, falando com outras pessoas, com os nossos vizinhos, na nossa comunidade, na nossa cidade. Então saúde é se relacionar. Saúde é se relacionar. Só uma observação que em 1998 foi alterado isso daqui. A saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. Eles entenderam que a pessoa espiritualmente tem que estar bem também. Então quer dizer que eu preciso buscar também a minha melhora espiritual, como nós estamos fazendo na noite de hoje, entender bem isso. Então nós vamos entender que aquela frase famosa do poeta romano Juvenal, mente sã, corpo são. Todos vocês conhecem, né? A gente já ouviu isso. Mente sã, corpo são. E é exatamente nessa ordem. Não é diferente. É mente sã, corpo são. Não é o contrário. Por quê? Porque nós vamos ver aqui na frente. Eu queria comentar antes, recentemente nós tivemos as Olimpíadas. Foi bem recente, por causa da pandemia demorou um pouco, né? Mas deve estar fresco na memória nossa. Mas se não tiver, eu conto para vocês. Vocês vão lembrar, tem uma ginasta americana, Simone Biles, uma ginasta incrível, top. A nossa brasileira também é top, claro, mas eu queria comentar dela por quê, da Simone Biles. Talvez vocês vão lembrar que nas últimas provas, ela teve um problema emocional,
tinha uma pressão de patrocinadores, ela tinha uma pressão muito grande, porque ela representa um país, né, que cobra muito dela. E ela decidiu não participar. E ela não participou das últimas provas. Ela ganhou algumas medalhas, mas chegou um ponto que ela não conseguiu mais. Ah, mas Rogério, mas por que você está falando isso? Porque vai direto no que nós estamos falando aqui hoje. Vamos entender o seguinte, que nem o corpo mais perfeito e mais treinado, nós estamos falando do top do mundo, me garante nada. Ela não estava com equilíbrio. O mental, o espiritual dela não estava no mesmo nível do corpo. E esse desequilíbrio fazia com que ela pudesse até machucar. Então os técnicos falam, por que ela não faz? Porque se ela fizer a apresentação, ela pode se machucar. Ela vai ter um descontrole. Ela não está equilibrada. Olha só que incrível. Então quer dizer que o top do mundo do esporte, se ele não estiver bem, e a gente vê às vezes atletas falar, não estou bem, o meu rendimento caiu, estou com medo de me machucar. E é realmente isso. Porque ele buscou tanto o corpo e acabou esquecendo o emocional. Ou foi pressionado a ter o emocional fragilizado. Então, por isso que eu comento isso, para a gente imaginar isso também, que nem o corpo mais perfeito me garante ser o campeão do mundo, que eu preciso ter o equilíbrio em tudo na vida. Então, quando nós falamos de mente sã e corpo são, nós vamos falar o seguinte, a nossa saúde, ela começa na mente e se retrata no corpo físico. É dessa forma que acontece. Por isso que eu preciso ter uma mente sã para ter um corpo são, não o contrário disso. E onde nós vamos buscar isso? No livro Consolador, também do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, na pergunta 96. A pergunta é o seguinte, lá no livro. Toda moléstia do corpo, toda doença do corpo, tem ascendentes espirituais? Vamos ver a resposta. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Olha só, a patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Então ele diz que sim, e toda chaga, ela tem início na mente. Ele vai falar aqui do interior do espírito enfermo. Ele reflete isso daí. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Olha só, ele diz que sim, que o início de uma doença, ela tem o início na mente. Mas ela diz que nós temos também dentro de nós uma farmácia. Todos, quando ele diz todos, ele não disse alguns, todos os recursos medicamentosos que precisamos. Nós temos o causador de uma doença e a cura dentro de nós, como ele está dizendo aqui. E ainda ele diz o seguinte, ele continua, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então ele vai dizer aqui, ó, que todo medicamento do mundo, ele não vai remover do espírito doente as causas transcendentes. O que ele quis dizer com isso? Que algumas doenças podem reclamar mais de uma encarnação. Mais de uma encarnação. Causas transcendentes. Então, ele vai dizer assim, que por mais que a gente tome o medicamento, se a gente não for lá na raiz do problema, a gente vai continuar doente. E não vai resolver. Não vai resolver. Mas as doenças que nós temos hoje, todas elas podem ser de vidas anteriores? Nem todas. Nem todas. Porque a gente pode jogar a culpa sempre que a gente está doente. Eu fiz outra vida. Pode ser agora. Que tipo de vida que eu estou levando? Como que eu estou cuidando do meu corpo? Como que está a minha saúde? Como que eu estou me alimentando? Então a gente tem que entender. Como que eu faço para saber, Rogério? Vamos imaginar que uma pessoa, vamos usar um exemplo de uma pessoa, que ela, nessa existência, ela nunca bebeu. Vamos usar um termo mais simples, ela nunca bebeu. Ela desenvolve uma cirrose muito crônica, muito complicada. Pode ser que numa outra existência ela usou muito desse fígado, demais, e ela vem com esse mesmo problema para tentar resolver. Então ela precisa trabalhar isso, né? Vamos imaginar uma coisa simples, por exemplo. Eu, Rogério, tenho uma gastrite. E eu tomo remédio para gastrite há 5, 10 anos e não sara essa gastrite. Ela melhora, mas ela volta. Ela melhora e ela volta. Então o problema, ele não está no corpo físico. Ele vem de outros tempos. Então, ou dessa mesma encarnação. Tipo de alimentação,
Então eu preciso, porque muitas vezes, como eu estava conversando com o irmão, a gente procura uma casa espírita, numa igreja, num templo, às vezes uma solução para o nosso problema. Como se fosse uma mágica. Eu vim aqui, eu preciso me curar. Aí eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de centro, porque lá não é forte. E a gente tem que entender que a solução, como diz Emmanuel, está dentro de nós. Essa busca que às vezes a gente não quer encarar, que a gente não quer olhar de frente. Porque às vezes chega lá a pessoa para fazer um tratamento espírita e fala assim, você está disposto a deixar tudo o que te trouxe aqui? É isso que a gente tem que pensar. Porque às vezes a pessoa vai e busca uma ajuda no centro espírita e consegue melhorar, mas ele volta a fazer aquilo que ele fazia. Se ele não mudar os hábitos, o comportamento, aquilo volta. Aquilo volta e às vezes passa a vida inteira, vai embora dessa vida e o problema é constante. Então nessa mensagem do Emmanuel, ele nos traz que sim, que muitas das doenças são criadas no próprio espírito doente. Eu não trouxe aqui, mas no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro de estudo muito difícil também, Emmanuel vai nos trazer que a alma, por que a gente fica doente então, se ela vem da alma? Como eu disse, de mágoas, onde a gente fica guardando mágoa, que é uma coisa que, sabe, remorso, tudo aquilo que fica dentro da gente, que fica, sabe, nos fazendo mal, chega um ponto que a alma, ela precisa se equilibrar. Chega um ponto que chama de zona de remorso, no livro ele vai falar disso, de zona de remorso. A alma está num certo ponto tão machucada, tão judiada com essa mágoa, que ela tem que estourar algum canto para se equilibrar. E onde que sai? No corpo físico. E ela precisa se equilibrar, ela não aguenta. E aí acontecem as doenças. Porque a gente coloca muita culpa nos vírus, nas bactérias, de todos os problemas. Mas a gente não lembra que a maioria das doenças nossas tem origem na nossa mente, no nosso espírito doente. Que ele fica doente, magoado. Então vai estourar isso daí. Vai sair isso no nosso corpo. E às vezes a gente não entende o porquê. Então a importância de cuidar do corpo e não esquecer do espírito é fundamental. A gente manter esse equilíbrio. Manter esse equilíbrio para que não chegue nesse ponto. Eu trago também aqui o livro Leis do Amor, também do Emmanuel, pelo Chico. Na pergunta 12 é feita uma pergunta seguinte: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo? Olha, ele perguntando novamente em outro livro. A resposta é: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Todas. Olha só. Emmanuel vai trazer para nós que a mente, ela é mais poderosa para nos deixar doentes que todos os vírus e bactérias conhecidos. Olha só que importância da gente manter essa mente equilibrada. Mas assim, Rogério, mas não tem outro jeito? Tem. O que a gente vai entender aqui, que o corpo, ele é um mata-borrão do espírito. Mata-borrão, para os mais experientes, vai lembrar que era um carimbo grande que passava o texto para o papel. Hoje tem impressora, tudo mais fácil, mas eu uso o termo mata-borrão que a gente encontra nos livros, que é o mata-borrão. Então é uma forma do espírito imprimir aquele espírito doente, ele imprime no corpo a doença. Por isso que nós temos a doença. Muitas vezes no espírito doente. Então nós vamos entender que é um processo de cura do espírito doente. Ele é um processo. Nós vamos entender o seguinte, que a doença é a cura do espírito enfermo. Olha que interessante. Você falar isso para quem acredita como a gente falou, materialista, do berço ao túmulo, ele vai falar, você é doido. Como assim se acreditar que a doença é a cura? É a oportunidade, às vezes, que nós estamos tendo de uma doença de várias existências, ser somatizada no corpo e você poder tratar e curar o seu espírito. Mas é um processo que ele deveria ser substituído totalmente. Então eu preciso esperar ficar doente, passará? Não. É um processo que deveria ser substituído pela consciência da pessoa lesada, que poderia usar o amor através do perdão e eliminar esse processo. A gente tem ferramentas, a gente pode encontrar nessa vida, na doutrina espírita, porque a gente entende sempre que a lei divina, ela é maravilhosa. Porque se eu mudo meu comportamento e começo a trabalhar no amor, na caridade, começo a perdoar, eu mudo meu comportamento e meu modo de viver, quando chega essa cobrança de vidas anteriores da doença, se ela nos pega no trabalho do bem, ela ameniza. Um exemplo,
Eu poderia ter uma pneumonia, eu estou trabalhando no bem. Eu tenho um resfriadinho leve. Para ser bem simples, para não falar de outras doenças. Eu poderia perder um braço. Eu estou trabalhando no bem, eu mudo nessa existência, perco a ponta do dedo. Ou recebo ainda uma prorrogação por tempo indeterminado. Isso existe. Então, a mudança do comportamento deu para nesse mundo, para o meu irmão, para a minha vida, para o perdão e para o amor, vai amenizar esse braço da cobrança das leis divinas. Quando a gente, por exemplo, se estamos aqui, porque a gente fez alguma coisa lá, né? Então, não estamos aqui a passeio. Então, se a gente fez lá, pode ser que a gente tenha que cumprir alguma coisa. Mas e se eu mudar o meu comportamento como espírito e passar a amar mais, a perdoar mais, a trabalhar no bem mais e mudar essa condição minha nessa existência? Porque a gente tem que lembrar que talvez possa acontecer que numa outra existência a gente fala assim, não, eu estou cansado, vou deixar para a próxima para resolver esses problemas. Pode acontecer de uma próxima existência a gente nascer numa ilha longe, que a gente não tem acesso à internet, que a gente não consiga nem conversar com outra pessoa, talvez porque uma existência anterior eu preciso cumprir isso, e às vezes nessa existência nós estamos recebendo a bênção de conhecer a doutrina espírita, como estamos conhecendo nessa noite. Então é hora de agir, é o momento certo para a gente mudar essa condição. Quem sabe, né? Não é a melhor hora de todas as nossas existências conhecer o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec brilhantemente decodificou para nós, e tem tantas revelações que nos traz, que nos melhora como ser humano. Então, a gente pode trocar a doença por perdão, pelo amor. Não precisa passar pela doença. Vamos pensar nisso então, mudar esse comportamento. Tem tanta oportunidade de trabalho na casa espírita, na nossa comunidade, no nosso trabalho, e começar a mudar. Quando, Rogério? Ontem, porque a gente não sabe. E aí a pergunta que eu trago aqui, podemos mudar, né? Inclusive eu trago um DNA, a gente pode mudar toda essa história que ainda tem para frente, né? Como o Chico falava, eu não posso mudar o começo, mas posso me transformar e fazer um final bem melhor dessa vida, né? Não consigo voltar lá atrás, mas eu posso mudar. E aqui, dentro da doutrina, a gente encontrou 3 pilares importantíssimos para essa melhora. Rogério, mas tudo bem, você está falando que melhorar, mas o que eu faço? Vamos ver então, eu vou falar de autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Vou falar separadamente desses 3 pilares para a nossa melhora, assim, urgente. Autoconhecimento. Ninguém melhora quem é se não souber quem é. Aí eu preciso fazer a reforma íntima, que é a reforma íntima urgente. Nem é mais reforma, é a reforma íntima urgente. Eu vou começar a melhora me conhecendo, que é a melhor forma, ou talvez a única forma da melhora. É eu me conhecer. Será que eu sou vaidoso? Qual que é o meu defeito? Orgulhoso, né? Raivoso, orgulhoso, não perdoo. Então eu preciso primeiro me encontrar. Aí dói um pouquinho, sabe? Se olhar no espelho e ver que você ainda tem um monte de coisa para corrigir. E nós precisamos, todo dia a gente tem alguma coisa. Porque a gente sempre fala assim, meu Deus, me dê paciência. Tá bom, aí você tem uma pessoa difícil em casa, você chega no seu trabalho, o chefe, nossa, que paciência. Não, meu Deus, eu preciso pedir paciência, mas tá bom, Deus está dando. Como que a gente vai adquirir aquilo que a gente não tem se a gente não treinar? Alguém aqui aprende violão só pedindo para Deus? Aí eu quero aprender inglês amanhã. Quanto tempo demora para a gente aprender inglês? Violão, violino, violoncelo. A gente tem que praticar. A paciência é a mesma coisa. Não tem jeito de não ser paciente se eu não praticar. Então Deus fala, tô um chefe difícil. Mas eu não aceito o chefe difícil. Mas você não pediu? Não, eu não quero esse chefe difícil. Você muda de emprego, aí você arruma outro e ele vai. Um dia você aprende a ter paciência. Não é fácil, né, gente? Paciência não é fácil. Nós precisamos saber o que vai mal em nós para trabalharmos ativamente na sua correção. Então, se eu identifico alguma coisa que vai mal em mim, eu começo a trabalhar. Olha, eu sou muito egoísta. Nossa, eu só quero as coisas para mim. Coloco um bolo desse tamanhozinho, tem 20 pessoas, eu vou lá e corto um pedação para mim. O meu eu já comi. O bolo precisava cortar no laser para dar para
20 pessoas, né? Mas você vai e corta um grandão para comer. Pode. Então tem que melhorar, tem que esperar. Todo mundo vai comer, mudar esse comportamento. De qualquer modo, a aprovação será condicionada ao velho provérbio: Deus não dá um fardo superior às forças que tem carregado. Então é isso que nós temos que entender. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, ter fé em Deus e acreditar que aquilo para nós é o aprendizado. E Deus não ia dar uma coisa que a gente não ia aguentar. Então acreditar nesse provérbio. E o conhecimento? Quanto mais conhecimento tiver, maior será o nosso horizonte, a nossa gama de ferramentas, que está aí na doutrina espírita. Quanto mais conhecimento, onde eu busco o conhecimento para ter paciência, para ser menos vaidoso, para ser menos orgulhoso, para ter menos raiva? No conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento. Sozinho a gente não consegue. Não consegue. Está vendo? Tem um curso aqui, Oficina dos Sentimentos. Olha que maravilha, que oportunidade que vocês estão tendo de melhorar os sentimentos, que é o que nós estamos falando também. E o terceiro pilar aqui, que eu acho que esse é firme, a prática do bem. Esse aqui melhora. Rogério, mas eu queria já organizá-la, você organiza. Calma. Vai na casa espírita e se oferece. Precisa varrer, precisa arrumar as cadeiras, qualquer coisa. Conforme você vai se habilitando, vai aparecendo serviço. Pode ter certeza. Hoje você está fazendo quase nada, amanhã você já está fazendo palestra, você já está fazendo pastel, já cuidando do som, organizando a casa, transmitindo para a internet. Pode ter certeza que vai aparecer. É só você se dispor. É incrível, mas se coloca para o trabalho. A espiritualidade amiga vem e faz o resto. Ela arruma um serviço para você, pode ter certeza. Ela só precisa que você se disponha. Então a prática do bem. Sem a prática do bem não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Olha essa condicional do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E caridade, como Jesus entendia? Benevolência para com os outros, indulgência para os defeitos alheios e perdão das ofensas. Simples assim. Se a gente conseguir fazer o primeiro, o segundo já fica fácil. E o terceiro, então, você nem se magoa mais, você nem se ressente. Quando a pessoa grita, fala com você, tudo bem. Né? E o Chico fala que mágoa, né? De perdão é para espírito imperfeito. Por quê? Porque o espírito perfeito não se magoa. Né? Então, a gente não precisa nem se magoar. Para quê? Eu não sou isso, a pessoa me xingou de dar aquele nome. Eu sou isso? Não sou. Para que eu vou me magoar? Deixa, o problema está com ela, não comigo. Né? Então a gente precisa mudar. Precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que a vida nos traz para sermos úteis. A casa chama que vai ter o bazar, que vai ter a venda do pastel. Olha, eu posso ajudar? O que você sabe fazer? Eu sei picar. Vem cá, vai picar uma cebolinha, salsinha. Só fez isso, está ótimo. Toda e qualquer oportunidade, por menor que seja, você já sai do lugar comum, da zona de conforto e começa a ajudar. Já vai se melhorando a prática do bem. Porque a gente sabe que o amor cobre a multidão de pecados. Então é dessa forma que a gente vai limpando essa barra, esse monte de débito que nós temos, trabalhando no amor, que ele cobre a multidão de pecados. E precisamos olhar mais para fora, né, para entender essas oportunidades. Porque a gente olha para a gente e fala assim, eu tenho minha novela, tenho meu compromisso, tenho minha festa. E olhar um pouquinho para fora e falar assim, meus irmãos que estão aqui do lado, o que eu posso fazer? Olhar um pouco para fora, a gente olha muito para dentro, né? O que eu preciso? Eu preciso descansar. Eu preciso, entendeu? Olha um pouquinho, será que as pessoas não precisam de você também? Né? Olha que gostoso, olhar para fora um pouco, esquece um pouquinho. Mas eu tenho que me cuidar assim, sempre. É importante a gente entender que nessa melhora, ou quando a gente está no avião, ou quando a gente vê no filme, você lembra quando cai aquela máscara, fala assim, máscaras cairão na sua frente, primeiro coloque a máscara, depois ajuda. Não é assim? Não pede para você ajudar. Na nossa vida é a mesma coisa. Como que eu faço para ajudar as pessoas? Você está bem? Não estou. Então, vai lá se melhorar, põe a máscara, fica bem e vai ajudar. Então essa melhora tem que ser nossa. Então a gente começa também a olhar para o outro diferente, que eu já melhorei. Você se ama? Eu me amo, então vai amar mais. Já finalizando, já o tempo já está terminando. Eu queria falar sobre expectativa de vida, né? Então nós vemos normalmente, por uma
uma encarnação de 60, 70, 80, hoje já estão falando de 90, até 100 anos, né? A medicina evoluiu, tudo melhorou. E quantas vezes a gente vem para uma encarnação e quantos vão mais cedo, né? O corpo antecede a existência programada. Porque nós temos uma existência programada quando viemos para esse plano, nessa encarnação. Está tudo preparado, está tudo pronto. Então a importância desse cuidado. No livro Missionários da Luz, aqui é o André Luiz, psicografado pelo Chico, como eu falei com o nosso irmão, o André Luiz, ele é um grande divulgador do plano espiritual. Você pega o livro do André Luiz, ele vai falar como é o plano espiritual, como os lugares para onde ele vai, né? E nesse aqui no Missionário da Luz, ele tem um texto que chama Os Completistas. Então ele conta para nós que ele estava conversando no Ministério da Reencarnação, o mentor, o Manassés, o mentor espiritual Manassés, estava lá conversando com outro irmão. O André Luiz, bastante curioso, não querendo entender, ficou próximo. E o Manassés dizia assim para o irmão nosso que iria reencarnar: falou, ó, você vai lá no plano, vai encarnar na Terra, você vai ter um problema na perna, você vai mancar, porque você tem que resgatar um problema, e não me volte aqui antes dos 70 anos, que é o prazo que você tem. Olha só, 70 anos. E não me volte aqui, né? E aí o André Luiz, ouvindo aquela conversa com ele, falando desse prazo, de completar esse prazo, aí o André Luiz falou assim: meu amigo, o que significa a palavra completista? Aí o Manassés sorriu, né, disse para ele assim, e respondeu para ele: é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Raros irmãos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso a Crostas, em missões de amor e iluminações. Olha que interessante. Então o completista existe. O André Luiz nos traz isso. Completista é aquela pessoa que recebeu um prazo para estar aqui 70 anos e ele, de fato, cumpre os 70 anos. Ou quando ele recebe uma moratória para 2 ou 5 anos a mais. Olha, meu irmão, você conseguiu completar. Então, quando nós vamos entender que esse completista, ele fez o quê? Ele cuidou do corpo e do espírito. Então, ele fez esse equilíbrio nessa balança para conseguir chegar nesse prazo. Olha que maravilha, porque a gente pode falar assim: mas tem muita coisa para a gente fazer aqui, 70 anos? Tem. É que a gente não sabe, né? A gente, não, eu preciso encarnar, eu vou fazer assim, eu vou no centro espírita, eu vou ajudar, eu vou fazer sopa. Não, pode me dar chance aí. Não, vai lá, 70 anos. E a gente, às vezes, perde tantas oportunidades numa existência e, às vezes, vai antes, né? E aí ele fala o seguinte: como mérito, o completista, ele pode, se precisar, voltar e escolher o corpo. Olha que interessante. Eu sou completista, beleza. Fica à vontade, escolhe o corpo aí. Aí você vai lendo o livro e ele vai dizer mais à frente que normalmente os completistas, eles não escolhem os corpos mais lindos, mais belos, que a gente sabe da aprovação que é, o problema, tem que ser muito bonito, né? E normalmente eles escolhem os corpos mais fortes, mais resistentes, mais saudáveis, já que ele pode, né? Como ele fala assim, ele pode escolher um veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas. Porque vamos imaginar que já é um completista, já é evoluído, né? Então quero um corpo saudável, forte, robusto, para aguentar mais 70, 80, 100 anos. Né? Que maravilha, que possamos todos ser completistas, né? Que Iguaçu, né? Se cuidar bem. Então temos essa informação, nós temos um prazo. Então por isso que a gente tem que cuidar, para não sofrer, né? Ou ir antes. Completista. Bom, já finalizando, só quero deixar essa mensagem incrível do nosso querido Chico Xavier, que está no livro Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Pacelli. No item 127, o Chico vai dizer assim: desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? É muito difícil ser criança. O período infantil é uma espécie de doença para o espírito. Até que o espírito se reencontre consigo mesmo, já se passaram 18, 19, 20 anos, a criança está à mercê das circunstâncias. Vamos aproveitar o máximo. Eu tomo muito medicamentos, diz o Chico, não porque tenha medo de desencarnar, conhecedor da doutrina, né? Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que nos seja possível, uai, como um bom mineiro. Olha a mensagem do Chico.
Desencarnar para quê, né, gente? É tão difícil, né? Vamos ficar, já que nós estamos aqui, vamos ficar aqui o tempo máximo que a gente puder. O próprio Chico dizia, eu tomo um monte de remédio, mas não é para medo de desencarnar. É que eu já estou aqui mesmo, vamos ficar. A gente sabe que ele viveu 92 anos, né? Todas as dificuldades, todas as lutas do Chico, ele ficou firme até 92 anos aqui. Quando ele fala que a criança está à mercê, porque vamos lembrar quanto tempo a gente demorou para se encontrar, saber que a gente tinha que ser melhor, né? A gente vem, vai para lá, fica na fila, espera, nasce criança, bebezinho. Quanto tempo a gente vai entender que a gente precisa melhorar? Quanto tempo a gente demorou para encontrar a doutrina espírita? Alguns aqui, de repente, nasceram no berço, eu demorei um pouco mais. Talvez nasceram no berço espírita e desde pequeno já entende toda essa maravilha que é a doutrina. Eu demorei um pouco mais. Mas olha o tempo que a gente perde, só para a gente chegar no nível que a gente falou assim, eu tenho que melhorar. Não tenho mais tempo. Então, às vezes, a gente perde, como o Chico disse, 18, 19, 20 anos ou mais para a gente encontrar a nossa melhora. Então, se já estamos aqui, gente, vamos ficar aqui o tempo que for preciso. Vamos cuidar do corpo e do espírito nessa doutrina maravilhosa que nos ilumina, que nos mostra como devemos fazer. É só buscar. Pedir ao Mestre Jesus, ilumine a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito feliz por estar aqui. Eu faço a prece. E dizer para todos os meus, o caminho é fácil, meus irmãos? Não, o caminho é lógico. E juntos chegaremos lá. Que assim seja. Vamos então para a prece final. Procure uma posição confortável na cadeira, os pés no chão. Pode fechar os olhos, não é obrigatório, mas ajuda na conexão. Mestre Jesus, Mestre de infinita bondade, queremos agradecer imensamente a oportunidade de mais uma noite nessa casa de luz, nessa casa que foi nos preparada com muito amor, com muito carinho, e que a nossa luz chegue também, não só essa luz que recebemos hoje nessa noite, que chegue até nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos que não puderam estar nessa noite, que chegue essa luz também dos nossos irmãos enfermos, que tanto precisam, que Deus os abençoe, aos nossos irmãos pequeninos, os órfãos, as crianças nos orfanatos, que receba essa luz também, que Deus o possa olhar por eles, que chegue aos nossos irmãos encarcerados, que tanto precisam da tua luz, Jesus, aos nossos irmãos, que às vezes estão somente presos dentro de si, que possam se libertar e receber a sua luz, essa palavra amiga, essa doutrina maravilhosa, que essa doutrina seja luz nas nossas vidas, hoje e sempre, que Deus nos proteja, nos acompanhe até nossos lares, e que nos abençoe e nos ilumine. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite de paz, e que assim seja.